Então, o que está acontecendo com a galera com relação a foco e concentração? Primeiro, porque o mundo tem um monte de interferência. É interferência no celular, é interferência no trabalho, é interferência nos próprios pensamentos, e a falta de concentração, ela está relacionada diretamente com as interferências. Lembra, atenção é você colocar foco numa coisa. Concentração é você ficar com atenção por mais tempo. Então não apenas você tem que ter atenção, mas você tem que ter concentração. Então a primeira coisa que está tirando o foco e a concentração das pessoas é um grande problema na sociedade, com as pessoas. Mais ou menos entre 25 até uns 50 anos, que é a dificuldade em falar não. Eu gosto muito de dizer que existem 3 palavras dificílimas de falar, né? A primeira palavra difícil de falar é inconstitucionalissimamente. A segunda palavra difícil de falar é esternocleidomastoide. Para quem não sabe o que é o esternocleidomastoide, é o músculo do pescoço que mexe a cabeça de um lado para o outro. E a terceira palavra dificílima de falar é não. E toda vez que a gente fala sim para uma coisa querendo dizer não, a gente desconcentra, perde o foco. Até um tempo atrás eu tinha bastante dificuldade em falar não. Você que tá me vendo, tá me ouvindo, acho que eu vou fazer uma aposta aqui. Grande parte, mais da maioria tem essa dificuldade. E aí você vai falar, putz, eu tenho. Eu quero falar não, cara. Mas eu digo sim. Sabe quando você tá lá trabalhando, sei lá, você tá no computador digitando, você tá digitando. Aí o cara abre a sala e fala, tá ocupado? Ou tá ocupada? É tipo, você tem a vontade de falar assim, cara, você é só ver. Não tá enxergando, tá cego, não tá vendo, não tá vendo. Mas você não diz isso, você fala, não tô não. Mas você tá ocupada. Mas você tá ocupado. E a pessoa pergunta, tá ocupada? Ao invés de você falar, sim, eu estou ocupada, você fala, não, eu não tô. Então por que cargas d'água a gente quer falar não, mas a gente fala sim? Porque a gente tem medo da rejeição das pessoas. A gente acredita que o dizer não vai machucar as pessoas. A gente acredita que dizer não vai fechar a porta com as pessoas. Existem outras formas também de você falar não. Não agora. Não agora é não. É um sim para depois. Não agora. Vamos combinar outro horário? Já foi mais sutil. Então a gente pensa assim, poxa, a gente vai perder uma oportunidade. Porque o seu trabalho é fazer diferença, não é bajular ninguém. E aí, como que eu resolvi isso? Primeiro foi com uma compreensão, tá? A primeira compreensão é, Joel, não confunda contundência com prepotência. Quando eu falo não, eu não sou prepotente, eu tô sendo contundente. Você pode falar agora? Não posso. Nossa, Joel, mas que prepotência para falar não. Desculpa, se você entendeu errado, é só uma percepção. E me desculpe se você entendeu errado. Eu tô até te pedindo desculpa se você entendeu errado. Mesmo assim, é não. Mas eu vou falar assim, meu Deus do céu. Então como é que faz isso? A gente faz isso sabendo diferenciar prepotência de contundência. E a gente diz não porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Quando você sabe o que você tem que fazer, você tem clareza. Joel, mas porra, toda hora é esse papo de clareza. Toda hora é esse papo de clareza, irmão. Toda hora é essa conversa de clareza. E a gente tem que fazer o detox aqui, ó, a higiene mental, higiene dos projetos, renovar as expectativas, renovar a esperança toda hora. Por quê? Para você falar, não, isso não é o que eu quero, isso não foi o que eu planejei, isso não foi o que eu decidi. Agora não. Portanto, a primeira coisa que está tirando a sua concentração é essa sua vontade de falar não, mas a sua incapacidade de falar não. Você precisa aprender a falar. Não é aprender o que tem que fazer, é aprender a fazer. Tem uma diferença. Eu preciso aprender a não falar sim. Não. Você precisa aprender a executar esse negócio. Não é só compreender, você tem que fazer. Outra coisa também. Você vai fazer o seguinte, os teus próximos 10 nãos é sem justificativa. Não tem justificativa. Porque tem gente que para dar um não é um parto. É um parto. E aí quando começa a dar não, sabe o que é? Deixa eu te explicar. Não justifica. Joel, a gente pode ir num tal lugar? Não. Isso
basta. Vai ser libertador para você. Vai ser uma grande conquista. Você vai falar assim, caramba, Joel, como eu tô vivendo uma vida melhor, como eu tô vivendo uma vida baseado nos meus princípios, nos meus valores, nas minhas convicções. Portanto, a prática agora é o seguinte, além de dizer não, os próximos 10 nãos é sem justificativa, porque se não for porque tudo é não, exceto o sim óbvio. Então a primeira coisa que vai aumentar o seu foco e aumentar a sua concentração. Segundo grande problema que eu vejo nas pessoas, falta de objetividade. Ô galera, a gente é adulto e na vida adulta a gente sabe que o ativo mais importante é o tempo. Tem um negócio chamado, na economia comportamental, de custo de oportunidade. Você está me ouvindo aqui, você está me vendo aqui. Então você parou um tempo, reservou um tempo para me ouvir e isso tem um custo. E o custo é o teu tempo. Se a oportunidade de me ouvir aqui garantir e suprir o custo do tempo, valeu. Então, quantas vezes a gente chega num lugar e fala, caraca, por que eu vim fazer aqui, meu? O que eu vim fazer aqui? Nossa, perdi tempo. Sei lá, às vezes é um curso, um livro, uma palestra, um encontro, uma reunião. Quantas reuniões não poderiam ser resolvidas com um e-mail? Tu fala, gente, isso aqui é um e-mail, pô. Isso aqui é um e-mail. Um e-mail. Então as pessoas têm falta de objetividade. E a falta de objetividade, ela deve ser corrigida de uma maneira muito simples, muito prática. E eu vou te dar o que eu faço. E sempre funciona, porque eu sou um cara disciplinado e funciona. Lista. Como é que você resolve? Você vai fazer uma reunião? Lista. Você vai começar o seu dia? Lista as coisas. Então, listar é importante. Mas nem tudo que está na lista tem a mesma importância. A objetividade é, hoje eu tenho que fazer isso. Você listou 7 coisas. Mas a coisa 4 e a coisa 6 são as que tem que começar primeiro. Por quê? Porque elas são as mais importantes. Mas olha só, o Christian, grande amigo, parceiraço, ele escreveu, cara. Então existem... A tríade do tempo é urgente, importante e circunstancial. Tudo aquilo que era importante ou é importante, mas virou urgente, é porque teve interferência das circunstâncias. Uma reunião, uma ligação, um bate-papo, uma festa e assim por diante. A circunstância vai te pegando, aí você perde a objetividade das coisas. Então as coisas estão todas conectadas, porque, cara, concentração e foco vai garantir muito o teu resultado. Onde você coloca o seu tempo estão os teus resultados. Colocou o teu tempo em coisas que não trazem resultado, por que você acha que você vai plantar feijão e vai colher alface? Não, quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta alface, colhe alface. Não dá, gente. Quem estuda para prova de matemática não pode ir bem na prova de geografia. Você quer ir bem na prova de geografia? Você tem que estudar para geografia. Por que você acha, então, que você vai ter uma vida avoada e vai ser concentrado? Não vai. A gente não é tão gênio assim. A gente não é prodígio desse jeito. A gente precisa de ferramenta, de boas práticas. Então, a objetividade é quando você muda a sua forma de pensar, o seu modelo mental, e eu mudei, eu tenho esse modelo mental. As coisas são fáceis, pô. Pelo amor de Deus, como é que tu vai me falar uma coisa que eu não vou entender? É só prestar atenção. Eu dei aula na faculdade, pra você ter ideia. 11 anos. 11 anos. Todos os dias, de manhã e de noite, eu fui ser professor universitário. Eu formei mais de 2.000 professores de educação física. Eu ficava com os caras 4 anos, meu. 4 anos. Foi assim, maravilhoso, uma baita de uma experiência. E aí na faculdade, vou dar o exemplo da faculdade, que foi uma baita de uma escola pra mim, muitas vezes eu terminava a aula 50 minutos depois, são 2 blocos de 50 minutos, 1 hora e 40 depois. Gente, legal, bacana, dúvidas? E era muito como isso aqui. Eu tenho. Falou, o que você não entendeu? Professor, não entendi nada. Você não entendeu nada? Não entendi nada. Então, a culpa é tua. Como é que eu tô aqui 1 hora e 40 falando, sem pegar no meu telefone, na lousa, com slide, fazendo pergunta, porque eu não falo para, eu falo com, e ao final você fala pra mim que você não entendeu nada. Nada é nada, irmão. E aí esse é um problema. Quando a gente não tem domínio dos dados, a gente começa a generalizar. Nada, tudo, todo mundo, ninguém, sempre, nunca. A gente começa a distorcer. Não entendi nada. Porque eu tô me falando, você tá distorcendo, nego velho. Então você tá complexo. No final das coisas, não, professor, vou dar aqui um exemplo de uma aula que eu dava cinesiologia. Você estava falando de planos e eixos. Tô lembrando que na minha época da faculdade. Professor, você estava falando de planos e eixos, eu não entendi a parte que você fala que sempre o eixo é perpendicular ao plano.
Eu não entendi essa parte, professor. Eu não realmente entendi essa parte. Pô, a gente tá falando de planos e eixo, e eu falo que o plano é sempre perpendicular ao plano. O eixo e o plano. Plano sagital, transversal, longitudinal. Ah, entendi. Vamos aqui, vamos resolver. Objetividade. Objetividade precisa de clareza. Lista as coisas. Então, enquanto a pessoa tá falando, você tá listando esse ponto. Eu tenho que revisitar esse ponto. Pô, isso aqui, caramba, impactou. Isso aqui eu não entendi. Eu tenho que ficar mais tempo nele. Isso aqui eu quero fazer uma pergunta. Objetividade. Só que as pessoas vão te confundir com uma pessoa ansiosa e uma pessoa agitada. Não. É que você é objetiva. Você é objetivo. Gente, bora. Valendo? Ok? Todo mundo ok? Vamos? E uma hora ou outra você vai ter que reconhecer que ser objetivo na vida é uma grandíssima dádiva, presente, oportunidade. Em outras palavras, em algum momento da tua vida você vai aprender, entender, estar convencido de que ser objetivo é viver melhor. É viver bem. Gente, não complica. Não complica.